Oi, gente. Então, mais uma vez, nós estamos aqui nesse quadro da espiritualidade das oficinas de oração e vida, e nós estamos fazendo uma caminhada santa com Jesus, na vida de Jesus, aprendendo muito com Ele e recebendo dele muitas curas nesse tempo de caminhada. Então, vamos pedir ao Espírito Santo, que não pode faltar junto conosco nessa caminhada, que é quem nos introduz nesse mistério de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus. Vamos pedir que o Espírito Santo, então, esteja em nós. Pedir ao Pai que envie o Espírito Santo para que ele nos guie, como é a sua vontade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Pai, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua proteção e da sua companhia. Amém. Amém. Pois muito bem, na semana passada nós paramos ali naquele momento em que Pilatos entregou Jesus para a crucifixão. E agora é quando o pobre de Deus inicia propriamente a sua descida na grande tribulação da sua vida. Acontecia assim nos casos de crucifixão daquele tempo. Só no momento em que o procurador fixava em uma tabuleta chamada títulos o motivo da execução, a sentença adquiria validez e se enviava aos arquivos. A execução do réu seria levada a cabo com a máxima rapidez, porque o madeiro vertical da cruz, chamado estípes, já estava cravado no lugar da crucifixão. E o travessão horizontal, chamado patíbulum, era um simples madeiro que o condenado levava. Destacava-se um pequeno pelotão de soldados comandados por um centurião e em poucos minutos o condenado estava a caminho para o lugar da crucifixão. Assim saiu o cortejo de Jesus da torre aproximadamente ao meio-dia, atravessou as tortuosas ruas da capital, repletas de gente, porque estavam ali para as festas pascais, as festividades pascais. O pobre de Nazaré caminhava carregando sobre seus ombros o madeiro transversal e a tabuleta onde estava escrito o motivo da sua condenação pendurada no pescoço. Jesus devia sentir-se sumamente debilitado por causa da hemorragia provocada pela flagelação e caminhava com passos vacilantes. O centurião, em vista do esgotamento de Jesus, obrigou um homem chamado Simão a carregar o patíbulo algumas centenas de metros. Provavelmente Simão não conhecia Jesus, talvez nem de nome. Mas algo surpreendente aconteceu naquela tarde ou mais tarde. O fato é que 2 dos filhos desse tal de Simão, um Alexandre e o outro Rufo, poucos anos depois, eram destacadas figuras na comunidade cristã de Roma. Muito bem. O Calvário era uma pequena elevação de uns 10 metros de altura, situado junto às muralhas, próximo à porta de saída da cidade. Chegando ali, Jesus foi despojado do manto e da túnica e foi crucificado.
o Frei Inácio diz o seguinte aqui, palavras do Frei. Eu resisto em carregar as tintas para os aspectos mais truculentos da crucifixão. Mas eu devo acrescentar que mesmo que gastássemos todas as tintas do mundo, a realidade do Calvário foi ainda muito mais negra. Muito bem. A cruz não era um madeiro alto, e sim bem baixo, de tal maneira que os pés do crucificado quase roçavam o chão. O corpo de Jesus estava retorcido pela dor, a boca tensamente aberta e os olhos como que desorbitados, pois a maioria daqueles crucificados morriam asfixiados, já que a posição em que ficavam os corpos não podiam respirar. Naquela posição em que ficavam os corpos pendurados, não podiam respirar. Ao não poder respirar, a caixa torácica se agitava e qualquer movimento repercutia nas feridas das mãos e dos pés, que se dilatavam, produzindo uma dor insuportável, aguda, que frequentemente chegavam a um verdadeiro paroxismo. Chegamos ao grande momento em que o pobre de Deus tocará o fundo do nada, diz o Frei. Logo, o silêncio e a solidão alcançarão profundidade máxima. E por isso, a disponibilidade de Jesus para com o Pai e os irmãos será suprema. A perda quase total de sangue privou de água o corpo de Jesus. Por efeito da desidratação, padecia de uma sede abrasadora e uma febre alta que, por sua vez, provocou por momentos uma espécie de confusão mental com perda parcial da consciência. Em suma, a dor física e o mal-estar geral alcançaram graus paroxísticos, chegando crucificado ao limite do que é capaz de chegar a resistência humana. De tal maneira que havia crucificados que desmaiavam ou enlouqueciam por causa da dor. O pobre de Nazaré, para não arrebentar-se de dor, agarrou-se firmemente ao Pai e, como a melhor anestesia, brotou do fundo de seu coração uma intensa oração que tentarei formular com minhas próprias palavras, diz o Frei Inácio. E ele diz: dos abismos de meu ser eleva-se um clamor a ti, Senhor. Levanto meus olhos e não vejo nada. Estou mergulhado no fundo da lama e só as sombras me rodeiam. Mas ainda que desfaleça de dor, não quero que a dor ocupe o centro de minha alma. Não quero ser um espectador compassivo de minhas próprias feridas, como se minha existência fosse o centro do mundo. Como se não existisse outros interesses senão os meus. Não quero que esta terrível dor me dobre sobre mim mesmo, mas me faça sair numa abertura solidária para os irmãos que me tens dado. Quero, Pai querido, que nesta tarde, quando aparentemente me derrotam a dor e a morte, quero estabelecer um reinado de libertação sobre a dor e a mesma morte. Sim, Pai, tomo em minhas mãos neste momento
este amargo cálice e o deposito amorosamente em tuas mãos, como prendas de amor e preço de resgate. Assumo a dor da humanidade em minha própria dor. Assumo o assassinato de milhares de seres inocentes em meu próprio assassinato. Quero assumir as infinitas injustiças da humanidade em meu próprio injusto julgamento. Em minha agonia, agonizarão os moribundos de todos os tempos. Pai Santo, quero que nesta tarde o imenso acúmulo de sofrimento humano, uma vez transformado em amor, a minha dor tenha valor de expiação e assim seja santificada a dor para sempre. Enfim, quero que nesta tarde se abracem a dor e o amor como o crepúsculo e o amanhecer. Pai querido, expulsaram-me da vida porque não quis entrar no círculo de seus esquemas. Tinha que acabar desta maneira, como consequência de minha fidelidade ao teu plano de salvação. Assim, minha morte será consequência de minha vida. Em teu nome escandalizei. Em teu nome fui rebelde e desobediente contra os que me censuravam em teu nome. Em teu nome me condenaram como blasfemo. Por ser fiel a ti, entrei em conflito com as autoridades e aqui estou agonizando em teu nome. O reino que vim restaurar, deixo-o em tuas mãos. Sei que és capaz de erguê-lo sobre os escombros de minha vida. Ainda que não veja as cartas, confio em ti. Minha dor e minha morte serão o maior serviço em favor dos meus irmãos e minha melhor homenagem de amor para ti. Pai Santo e querido, acolhi aos pecadores, compartilhei sua mesa, mostrei-lhes teu rosto, que não exclui a ninguém. Repeti aos gritos que teu amor não é nenhum terreno fechado, nenhum monopólio para uns poucos privilegiados. Que o reino é bem-aventurança, preferentemente para os pobres e acolhida para os pecadores. Meu Pai, arrasto comigo o pecado do mundo ao nada em que estou convertido agora. Com a oferta da minha existência, compartilho a sorte dos pobres e solidarizo-me com a situação dos marginalizados em que se acham como eu agora, os excluídos da sociedade. O sangue derramado, a morte do profeta rejeitado e assassinado pelos representantes de Deus, deposito em tuas mãos, Pai de amor. Chega para os pobres o dia da vindima, e pelas rotas escuras da noite já avança a aurora da ressurreição.
Muito bem. Confiança, fé e amor. Essa é a alma de Jesus nesse momento. Confiança, fé e amor. Ser paciente e permanecer na fé, ainda que tudo seja trevas. É isso que nós precisamos. Essa confiança em Deus, essa fé inabalável e esse amor que é fruto da comunhão com o próprio Deus. Amor por todos, até por aqueles que fazem tanto mal. Quanto aprendizado, quanta luz, Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Muito bem. Vamos fazer aqui agora uma oração da esperança. Senhor, mais uma vez estou diante do Teu mistério. Estou constantemente envolvido em Tua presença, que tantas vezes transforma-se em ausência. Busco Tua presença na ausência de Tua presença, lançando um olhar para o mundo imenso da terra dos homens. Tenho a impressão de que muitos já não esperam em Ti. Eu mesmo traço meus planos, estabeleço minhas metas e vou colocando as pedras de um edifício cujo único arquiteto parece que sou eu mesmo. Nós, homens de hoje, somos muitas vezes umas criaturas que nos constituímos em esperança de nós mesmos. Dá-me, Senhor, a convicção mais profunda de que estarei destruindo meu futuro sempre que a esperança em Ti não estiver presente. Faze que eu compreenda profundamente que, apesar do caos das coisas que me rodeiam, apesar das noites que tenho que atravessar, apesar do cansaço de meus dias, meu futuro está em Tuas mãos. E que a terra que me mostras no horizonte de minha manhã será mais bela e melhor. Deposito em Teu mistério meus passos e meus dias, porque sei que Teu Filho e meu irmão venceu a desesperança e garantiu um futuro novo, porque passou da morte para a vida. Amém. Amém. Muito bem. Então agora eu vou falar aqui qual vai ser a sugestão da experiência pessoal. E mais uma vez eu digo a vocês, façam, porque é nesse momento dessa experiência pessoal com Jesus, conversando com Jesus, que cada um de nós há de receber a graça que é derramada nesse mistério, desse momento da vida de Jesus. É conversando com Ele que nós recebemos essa graça. E assim nós damos passos de conversão ao seu encontro, ao encontro do Pai. Muito bem, então vamos lá. Número 1. Após pedir a luz do Espírito Santo, meditar o texto de Marcos 15, de 16 a 34. Segundo, conversar com Jesus sobre a paciência com Deus nos momentos de sofrimento. Ter paciência com Deus, deixar que Deus realize a sua vontade. Orar, entregar
e confiar e esperar para que Deus realize aí a sua vontade, a vontade dele. Pedir a Jesus a sua fé, a fim de permanecer confiante até o fim, mesmo que tudo esteja em grande escuridão. Se preferir, converse com Jesus escrevendo. Muito bem? Então agora, para encerrar esse momento de reflexão, vamos ouvir rezando esse canto lindo. Um certo dia, um homem esteve aqui, Jesus. O que ele veio ensinar? O que ele veio dizer? Nós estamos aprendendo nessa caminhada. Então vamos dizer isso a ele. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir.